O que é o espiritismo, afinal? Bom, para muita gente é uma religião, para outros, uma filosofia, ou até mesmo uma ciência. Vamos dar uma olhada no que os textos dessa doutrina dizem para entender como ela se propõe a responder algumas das maiores perguntas da vida. Para a gente entender bem qualquer sistema de pensamento, o primeiro passo é olhar para as perguntas que ele tenta responder. E nesse caso, são perguntas que acompanham a humanidade desde sempre. Por que existe sofrimento? O que acontece depois que a gente morre? A vida tem algum propósito maior? São essas as grandes questões, né? Aquelas que moldaram filosofias, religiões e a nossa própria busca por sentido ao longo da história. E ao longo dos séculos, a humanidade buscou respostas por caminhos bem diferentes. A fé, a razão, a ciência. Muitas vezes, cada um apontou para uma direção, oferecendo peças de um quebra-cabeça imenso sobre o nosso lugar no universo. E é exatamente aí, nesse cruzamento de caminhos, que o Espiritismo se posiciona. Ele propõe uma estrutura que tenta, de alguma forma, integrar a investigação, a reflexão filosófica e uma base moral sólida. A definição que ele dá de si mesmo é de uma doutrina filosófica com consequências morais. A base de tudo é a crença na existência de um mundo espiritual e na possibilidade de se comunicar com os seres que vivem lá, os espíritos. Essa estrutura toda se apoia no que é chamado de tríplice aspecto, ou seja, ele se propõe a ser ciência, porque investiga fenômenos como a mediunidade, filosofia, porque reflete sobre as implicações morais e intelectuais disso, e religião, porque foca na aplicação desses ensinamentos para a transformação moral das pessoas. É uma tentativa de unir o observável, o racional e o transcendental. Ok, se a base de tudo é a existência dos espíritos, a pergunta que não quer calar é: o que exatamente é um espírito? A ideia central é bem direta. Nós não somos os nossos corpos. Nós somos espíritos, os seres inteligentes da criação. O corpo físico seria apenas um veículo temporário, uma ferramenta que a gente usa para uma jornada de aprendizado. Tá, mas aí fica a dúvida: como é que algo imaterial, o espírito, interage com a matéria, o corpo? A resposta que a doutrina dá está no perispírito. Pensa nele como um corpo espiritual, um elo semimaterial que conecta os dois mundos e que, depois da morte do corpo físico, mantém a individualidade e a forma do espírito. E essa distinção é fundamental. Olha só. A vida física é apresentada como uma escola, uma fase temporária, de aprendizado, cheia de provas e lições. Já a vida espiritual é descrita como nosso estado normal e eterno, onde a jornada de progresso continua sem parar. Alguns textos, como o famoso livro Nosso Lar, descrevem o mundo espiritual não como um lugar de descanso, mas sim de muito trabalho e aprendizado. Cada gesto de compaixão, cada ajuda ao próximo é visto como uma parte valiosa do trabalho espiritual. Certo. Se a vida é uma escola, então, quais são as regras do jogo? Como é que se progride nessa jornada? A chave aqui seria a lei de causa e efeito, que funciona ao longo de muitas e muitas vidas. A reencarnação é o grande mecanismo para isso. As ações em uma vida geram consequências, e o espírito volta em outras vidas para reparar erros e aprender lições novas, num ciclo constante de evolução. Seguindo essa lógica, cada nova vida é uma chance de ouro para quitar dívidas do passado e acumular novos méritos. Desafios como doenças ou relações complicadas não são vistos como castigos, mas sim como lições que o próprio espírito escolheu para poder aprender e crescer. Para ilustrar essa lei, os textos usam histórias bem fortes, bem dramáticas. O caso de Zilda, por exemplo, mostra como uma escolha trágica, feita no momento de dor, cria consequências espirituais que precisam ser enfrentadas e resolvidas ao longo da jornada dela. Bom, se as nossas ações de hoje definem o nosso futuro, isso nos leva direto para uma questão muito prática. Como se deve agir, então? Qual seria a bússola moral para guiar essa jornada toda? O caminho para a evolução moral passa por praticar princípios como os que vemos aqui. Mas o ponto central de tudo, a chamada lei suprema, é a caridade, entendida no seu sentido mais amplo, de benevolência, de perdão, de indulgência com as falhas dos outros. O interessante aqui é que a moralidade não é vista como um código de regras que alguém inventou. É mais como uma lei da natureza. Agir contra o amor, contra o perdão, seria como agir contra a lei da gravidade. O sofrimento que vem disso não é um castigo, é só a consequência natural. Isso tudo nos leva a uma conclusão bem forte. O caminho mais direto para o progresso pessoal
passa pelo serviço ao próximo. Melhorar a si mesmo e ajudar na melhoria dos outros são, no fim, duas faces da mesma moeda. No fim das contas, essa estrutura toda acaba reformulando a própria existência. Ela sugere que a vida que a gente vive agora é só um capítulo de uma história muito, mas muito maior. A pergunta que fica no ar é: se cada momento é uma chance de definir um destino eterno, como então se escolhe escrever este capítulo?